A todos saudações, sejam bem-vindos ao espaço das ocorrências policiais. Para esta semana, a Polícia Nacional registrou um total de 58 ocorrências criminais. Houve uma redução de 2 ocorrências em comparação com o fim de semana anterior. No que concerne a crimes contra pessoas, registrou-se um total de 43 ocorrências criminais, onde se destaca 12 casos de ofensas corporais, com aumento de 3 ocorrências para esta tipologia criminal, e 10 casos de violência doméstica, sendo que o número mantém igual ao fim de semana anterior. E para esta semana também se registrou um caso de abuso sexual menor. No que concerne a crimes contra patrimônios, registrou-se, portanto, um total de 13 casos de acidentes, onde se destaca 4 casos de furto, com redução de 3 para esta tipologia criminal e 2 casos de danos, portanto, com redução de 1 ocorrência. E no que concerne a crimes contra a ordem e tranquilidade pública, registrou-se 2 ocorrências, ou seja, 2 casos de desobediência à ordem da autoridade. Dentre esses crimes, procedeu-se um total de 11 detenções, sendo que o número de detenções, registrou-se um aumento de 2 detenções em comparação com o fim de semana anterior. Relativamente aos distritos, o distrito de Água Grande registrou-se um total de 19 ocorrências criminais, com aumento de 8 casos, portanto, em comparação com o fim de semana anterior. Mesoche, com redução de uma ocorrência, registrou-se um total de 13 ocorrências para este fim de semana. O distrito de Cantagalo, com redução de 2 casos, houve um registro total de 4 ocorrências. O distrito de Lobata, portanto, com registro total de 9 ocorrências, registrou-se aumento de 1 ocorrência. O distrito de Caué, com a redução de 6 ocorrências, houve um registro total de 2 ocorrências. O distrito de Lembá, portanto, com registro total de 5 ocorrências, houve redução de 3 casos. A região autónoma de Príncipe mantém-se igual ao fim de semana anterior, sendo que para este fim de semana registrou-se um total de 4 ocorrências criminais. A Esquadra Policial de Aeroporto também, com registro total de 2 ocorrências, houve um aumento de 1 em comparação com o fim de semana anterior. Aspecto que trouxemos como destaque, portanto, um caso de abuso sexual do menor, onde, portanto, isso ocorreu atrás do Estado Nacional 12 de Julho, onde, portanto, 4 indivíduos abusaram sexualmente de uma menor de 13 anos. Para este caso, a Polícia Nacional foi, portanto, dado o alerta da situação e deslocou ao local, tendo 12 indivíduos posto em fuga, e procedeu-se à detenção de 2 indivíduos por essa prática, sendo que um deles, portanto, tem idade de 16 anos e outro de 18 anos de idade. Registrou-se também um caso de ofensas corporais em São João da Vargem, onde, portanto, inicialmente uma briga entre 12 indivíduos e, posteriormente, o terceiro, que ia no sentido de separar a briga, foi atingido com um golpe de faca, portanto, tendo ficado gravemente ferido e socorrido ao Hospital Central Dr. Aires de Menezes, estando neste momento fora de perigo. Registrou-se também em Boa Morte um caso de tentativa de suicídio, ou seja, portanto, uma menor que dirigia-se à mãe, portanto, de forma que denotava a falta de respeito, e foi assim, portanto, corrigido por uma irmã mais velha e posteriormente ameaçou pôr fim à sua vida. Logo, a Polícia Nacional foi acionada pelos familiares em causa e deslocou ao local, na qual fez a condução da referida menor ao Comando Distrital de Água Grande. No que concerne a sinistralidade rodoviária, portanto, registrou-se para este fim de semana 17 casos de acidentes, sendo que houve aumento de 3 casos de acidentes em comparação com o fim de semana anterior. Portanto, registrou-se 2 casos de acidente por atropelamento, sendo os 2 casos atropelamento por motorizadas. 5 casos de acidentes por colisão, entre eles colisão entre motorizadas 2 casos, colisão entre viaturas 1 caso e colisão entre viatura e motorizada 2 casos. Tanto 10 casos de acidentes isolados, dentre esses acidentes de motorizadas 9 casos,
e acidentes de, portanto, isolado de viatura, um caso. Como causa dos acidentes que se registrou para esta semana, temos a distração, portanto, tanto na vertente dos peões como na vertente dos automobilistas. Portanto, o caso dos peões, concretamente, estamos a falar o caso que decorreu em Almas, onde, portanto, um senhor que estava sob influência de álcool, ao andar, portanto, caiu na estrada e foi atropelado por uma motorizada. Para além disso, como causa dos acidentes, temos a falta de precaução, excesso de velocidade, portanto, consumo excessivo de bebida alcoólica e má colocação ou exposição de cargas. Como consequências, para este fim de semana, tivemos 12 casos de feridos ligeiros e 11 casos de danos materiais. Tendo em conta que estamos na época, portanto, de quadra festiva, embora o Natal tenha ocorrido num clima, portanto, de paz e tranquilidade, nós reforçamos o apelo aos nossos cidadãos para que, em primeiro lugar, redobrem a precaução com os seus bens nesse período antes da passagem do ano. Tanto na passagem do ano propriamente, ou seja, dentro de dia 31 para 1, devem evitar a euforia relativamente a essa passagem do ano, portanto, fazê-la com calma e com tranquilidade para que tudo ocorra bem. Evitar excesso de velocidade, sobretudo logo após, a passagem do ano, e também evitar questões de festejo, portanto, causando muito ruído e perturbações às outras pessoas. Durante a lavagem do ano, nós lançamos o apelo para que as pessoas evitem levar consigo para as praias os bens de elevada importância, evitem levar para as praias telemóveis, tablets, tanto equipamentos e outros equipamentos eletrônicos. Evitem levar também relógios de ouro, cordões ou outros, portanto, produtos que possam ser, digamos assim, atrativos. As pessoas devem evitar deslocar ou entrar na água logo após a refeição e redobrar a precaução com as crianças que levam consigo à praia. Portanto, para hoje é tudo e até a próxima sessão.